Bom dia, obrigado a todos pela presença no nosso seminário Histórias da Sexualidade. Bom, como sabemos, enfim, Histórias da Sexualidade é um assunto vasto e sempre atual, embora hoje mais visível e na ordem do dia do que nunca. Não temos a pretensão aqui de dar conta dele, seja nesse seminário, que constitui uma primeira etapa de um projeto de mais longo prazo do museu, seja nos próximos capítulos. Nesse sentido, esse primeiro seminário, nós pensamos já que deveremos fazer um outro em abril do ano que vem, esse primeiro seminário sobre histórias da sexualidade antecede uma exposição do mesmo nome que ocorre a partir de outubro de 2017 aqui no museu. Gostaria de falar um pouco sobre como o projeto se insere na programação do MASP. Desde o ano passado, temos realizado seminários que antecedem nossas exposições coletivas, né? E a nossa direção artística começou em outubro de 2015. Foi o caso de A Mão do Povo Brasileiro e Histórias da Infância, com os seus respectivos seminários no ano passado e as exposições esse ano, e a Avenida Paulista, um seminário que fizemos em julho do ano passado e que, por fim, faremos a exposição em fevereiro de 2017. Desse modo, temos procurado organizar as exposições em diálogo próximo e articulado com os programas públicos, mas também entre si, através de núcleos ou eixos temáticos sobrepostos ou encadeados em diferentes exposições ao longo do tempo, algo que talvez passe desapercebido para nossos visitantes, por isso me parece sempre interessante apontar para essas relações. E esse momento que nós temos A Mão do Povo Brasileiro com o Portinari Popular, com A Mão do Povo da Lígia Pape, com Jonatas de Andrade, sua convocatória para o mobiliário brasileiro, e Tiago Honório, com seu trabalho, sua exposição trabalho, são também indicativos aí de um certo eixo temático que nos interessa. Um interesse recorrente de nossa programação são nessas histórias. Que histórias a arte, a cultura material, ou o que Lina Bobardi chamava de trabalho, né? O trabalho dá conta tanto da arte quanto do artefato. Que histórias esses trabalhos podem contar para além da história da arte, para além dos movimentos, escolas, estilos da própria arte? Como podemos construir narrativas e oferecer narrativas através de exposições e seminários e publicações que possam justapor ou cruzar objetos ou trabalhos de diferentes períodos, territórios, origens, tipologias? Como podemos nos acercar, mais do que dar conta completamente, de narrativas mais abertas, múltiplas, diversas e plurais? Afinal, o MASP não é apenas o Museu da Arte Europeia ou o Museu do Cânone, mas inclui também em seu acervo a arte do Brasil, da América Latina, da África, da Ásia, arte pré-colombiana, arte contemporânea, antiga e moderna, a chamada arte popular. O acervo inclui também desenhos feitos por crianças, inclui fotografias, inclui mais de 500 mil de documentos, inclui desenhos feitos por pacientes de hospitais psiquiátricos. Esse grande e diverso número de objetos num único museu, que nem sequer divide sua estrutura curatorial em múltiplos departamentos, como o faria um museu enciclopédico, pode ser algo assustador para um museólogo tradicional, mas para nós oferece uma liberdade, já que nos interessa, de fato, estabelecer fricções e diálogos entre esses tantos objetos. E a história da arte tradicional, com suas hierarquias, territórios, tipologias, campos de estudo e de pesquisa, não nos permite isso. Daí nosso interesse nessas histórias. Nossas histórias são múltiplas, diversas, plurais, são histórias abertas, inconstantes, histórias em processo, não totalizantes ou definitivas. História em português, afinal, abarca tanto a ficção quanto a não ficção. Em 2017, as histórias da sexualidade darão o tom de todo o programa de exposições daquele ano, do ano que vem, atravessando tópicos como prostituição, erotismo, nudez, pornografia, gênero,
questões LGBT e queer, feminismos, sempre através de seminários, publicações, mas de exposições monográficas, além da exposição coletiva central em outubro do ano que vem, né? Exposições monográficas dedicadas a diferentes artistas, desde Terezinha Soares e Guerrilla Girls a Toulouse-Lautrec. Nos anos seguintes, as histórias que exploraremos são as histórias da escravidão, em 2018, que tem um seminário previsto, de fato, para outubro, agora, no mês que vem, as histórias indígenas, em 2019, e, no futuro, as histórias da loucura, possivelmente as histórias da imigração, as histórias das mulheres, entre outros. Os seminários constituem, de fato, uma plataforma de pesquisa e de reflexão, a partir sempre de uma perspectiva multidisciplinar, com um foco sempre na cultura visual e no processo de construção da exposição, bem como uma oportunidade de abrir o diálogo com os palestrantes e os públicos sobre os temas tão contemporâneos quanto urgentes como a sexualidade. Quero agradecer a participação de todos os palestrantes, bem como a Luísa Proença e André Mesquita, da equipe de mediação e programas públicos, bem como os curadores que trabalham no projeto Histórias da Sexualidade, Lilia Schwartz, Tomás Toledo e Camila Bechelani, que também mediam as mesas, ao lado de Isabela Righelli e de Pablo Leão de la Barra. Eu queria chamar agora a nossa curadora adjunta de Histórias, Lilia Schwartz, também para fazer uma pequena comunicação antes da gente passar para a primeira mesa. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Adriano Pedrosa, diretor artístico do museu. Obrigado. Eu ia apresentar o Adriano agora, mas ele já o fez. Então, bom dia a todos. Eu vou ser breve também, para não repetir o que a Adriana aqui já explicou. Só dar as boas-vindas e começar dizendo que o Brasil, como outros países, vem assistindo nos últimos anos uma discussão pública crescente sobre questões que envolvem temas relacionados à sexualidade e gênero. Nós vivemos atualmente um processo muito importante de redefinições, como nós sempre dizemos, tanto no nível da ética sexual, ou seja, os limites do que deve ou não ser tolerado, quanto no nível da política sexual propriamente dita. Não é? Os limites do que deve ou não ser criminalizado. As discussões em curso no país sobre temas como união civil entre pessoas do mesmo sexo, sobre o combate à violência conjugal, o assédio sexual, o aborto assistido, a profissionalização da prostituição, o turismo sexual, são pequenos temas de uma agenda muito maior e de uma agenda em constante transformação e de longo curso. Mesmo assim, nós não temos visto debates muito frequentes sobre a produção de representações visuais, imagéticas e suas iconografias envolvendo justamente sexualidade e gênero. Tampouco temos visto a produção, enfim, como se produzem desigualdades sociais e visuais em torno dessas categorias e também das suas intersecções, ou mesmo das suas interações. Estou falando aqui de racismos, sexismos e homofobia e outras formas de naturalização e de essencialização de diferenças sociais. Esse seminário, como o Adriano já chamou a atenção, abre um debate que deve resultar numa agenda vasta aqui no MASP e talvez culmine numa exposição em 2017. Digo talvez porque, como o Adriano já deixou claro, esse não é um processo encerrado, que se encerra numa exposição, mas que, na verdade, se abre para outros temas que virão. Também faz parte desse projeto revisitar as nossas muitas histórias. Tivemos uma exposição sobre histórias da infância, teremos sobre histórias da sexualidade, histórias da escravidão, sempre no plural, uma vez que são muitas as nossas realidades, as nossas temporalidades e as faces de questões que parecem ser sempre as mesmas, sendo, na verdade, tão distintas. Estamos falando aqui da profunda e constante produção de diferenças, mas também de desigualdades, que são visuais, mas que impactam a nossa cultura visual, assim como a cultura visual impacta a nossa desigualdade social. Há uma relação de reciprocidade aqui e cabe ao museu como esse, preocupado com a formação, e é isso que é esse seminário também, ou seja, a ideia de que a formação se faz de maneira dialogada. Enfim, cabe a nós também provocar
com esse tipo de pauta. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, agradeço a todas as pessoas envolvidas na produção desse evento e também ao público que vai aqui nos acompanhando. Enfim, e desejo a todos um ótimo seminário. Muito obrigada, viu?